amigos, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o primeiro vídeo do canal. Tinha muito tempo que eu queria ter um espaço na internet para falar o que Deus ter falado no meu coração, minhas músicas, meus covers, e aqui estou eu. Pensei em muitas coisas que eu poderia falar nesse primeiro vídeo, mas aconteceu uma coisa comigo recentemente que eu entendi que era a respeito disso que eu devia falar. Mais ou menos 20 dias eu fui diagnosticada com embolia pulmonar e foram dias terríveis porque eu senti muito medo e muita dor. Eu passei 2 semanas dormindo sentada no sofá porque eu não conseguia deitar de tanta dor que eu sentia. Então foi muito ruim. E hoje, graças a Deus, eu tô muito melhor, tô fazendo tratamento, recuperando, mas já posso testemunhar um milagre. E a médica olhou para mim e falou: olha, se você tivesse demorado um pouco mais, você sofreria uma falência pulmonar, um AVC na sua casa. Mas, como eu tinha falado para vocês, foi um processo que eu senti muito medo. Eu lembro que nos primeiros dias, antes de dormir, eu ficava muito ansiosa para dormir, porque eu ficava, meu Deus, e se eu acordar morta? Ficava alimentando meu coração, os meus pensamentos de coisas muito ruins. Eu sempre soube, tive fé que Deus é um Deus de cura, que Ele poderia mudar todo o meu cenário de uma hora para outra, que Ele pode retirar de mim qualquer doença. Mas eu comecei a assolar minha mente do seguinte pensamento: e se for da vontade de Deus que eu morra? E como tudo nessa vida acontece por um propósito, eu precisei passar por tudo isso para realmente entender que eu não confiava que Deus é um Deus que tem a vontade boa, perfeita e agradável, mesmo que essa vontade fosse que eu morresse naquele momento, que era algo que eu não queria. O meu caso de embolia pulmonar foi um caso muito sério, então precisei ficar de repouso durante muitos dias, e durante esse repouso eu decidi estudar o livro de Romanos. E logo no primeiro capítulo de Romanos eu aprendi algo com Paulo muito especial. Lá em Romanos 1, no versículo 14, diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tem um comentário de Romanos, do John Stott, que ele fala o seguinte, que existem duas formas de sermos devedores. A primeira forma é o seguinte: vamos supor que você pega emprestado comigo R$ 1.000, então você está me devendo essa quantia. Já a segunda forma é o seguinte: vamos supor que você chegue até mim e fale: Ana, eu preciso que você entregue R$ 1.000 para a pessoa tal. Então, nesse caso, eu vou estar devendo tanto a você tanto a pessoa que precisa receber esse valor. E John Stott fala que Paulo ele se encontra exatamente nesse segundo exemplo, quando ele fala que ele é devedor. Porque Paulo entende que ele tem um dever com o Pai de levar a sua mensagem e um dever com os irmãos que precisam receber essa mensagem do Pai. E durante toda aquela situação, diagnóstico, muito medo, eu me deparei com essa palavra e comecei a pensar que eu jamais iria ser devedora desse evangelho como Paulo foi se eu não cresce nele de fato. Eu acho de uma autoestima muito grande quando Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Mas quando a gente lê a carta de Romanos, a gente se depara com a fé de Paulo e eu só consigo olhar para isso tudo e falar: Deus, é isso que o Senhor também quer de mim. Porque eu preciso ser devedora desse evangelho, assim como Paulo se coloca nessa posição. Porque ele é o poder para salvar toda a humanidade. Então eu preciso ter esse compromisso e eu não posso estar num estado tão vulnerável, onde eu acho que eu vou morrer e todo aquele medo, para que eu realmente olhe para o meu coração e encontre um coração incrédulo, um coração peludo, como uma amiga minha diz. Vou te fazer um convite para, assim como eu, faça essa autoanálise também, se colocar todos os dias nesse lugar de: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua palavra, ela é a salvação para toda a humanidade, eu preciso disso, porque com a nossa força a gente realmente não consegue, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode. E é isso, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero muito que o meu testemunho tenha tocado o seu coração também, para que você não cultive um coração incrédulo, mas confie no Senhor de todo o seu coração. É isso, beijo, tchau!